Doença? Tentação? Ou seria perseguição? Olha, por séculos o tal do espinho na carne do apóstolo Paulo tem sido um verdadeiro quebra-cabeça para todo mundo. Mas, e se a resposta estivesse o tempo todo ali, bem na nossa frente, no próprio texto? Hoje, a gente vai juntar as pistas para desvendar um dos maiores enigmas da Bíblia. Então, a grande questão é essa. O que era exatamente esse espinho? As teorias são muitas, viu? Vão desde doenças crônicas até tentações que não largavam dele. Algumas são bem criativas, outras, para ser sincero, meio confusas. Para a gente achar a resposta, primeiro precisamos entender a natureza do problema. O ponto de partida, e isso aqui é fundamental, é a gente entender que Paulo não estava falando de um espinho de verdade enfiado na pele dele ou de uma dor de dente crônica. Não, ele estava usando uma figura de linguagem, sabe? Uma ilustração para descrever algo. Então a primeira coisa é, estamos lidando com uma metáfora. Ok, se é uma metáfora, como é que a gente decifra isso? Bom, a chave está em olhar para trás. Acontece que essa imagem de espinho já tinha um significado muito bem definido bem antes de Paulo usar, lá no Antigo Testamento. É por lá que a nossa investigação começa. E olha aí, a origem da metáfora. Lá em Números, Deus avisa o povo de Israel que as nações hostis que eles deixassem ficar na terra iam se tornar uma fonte constante de irritação e oposição. Presta atenção, espinhos nas costas, farpas nos olhos. A ideia é bem clara, né? O espinho se refere a pessoas que causam problemas. E o mais legal é que a gente pode trazer essa ideia para os dias de hoje. Chamar alguém de espinho na carne era basicamente o jeito antigo de dizer que aquela pessoa é uma pedra no sapato. É um incômodo que não passa, persistente e, o mais importante, o incômodo que vem de fora. Isso não foi um caso isolado, não. Em Josué, capítulo 23, a mesma imagem aparece de novo para descrever os povos inimigos como laços, armadilhas e chicote nas costas. Então, o significado da metáfora já estava mais do que estabelecido. Oposição agressiva que vem de gente hostil. Certo. Com todo esse contexto do Antigo Testamento na cabeça, a gente pode voltar para Paulo. E a parte mais fascinante é que não precisamos ficar adivinhando. O próprio Paulo nos conta, com todas as letras, o que era o espinho dele. Tá aí, preto no branco. Paulo diz que o espinho era um mensageiro de Satanás. Ele não fala que era uma doença, uma tentação ou uma falha de caráter. Não, ele aponta diretamente para um agente externo, uma força maligna. E olha que interessante, a palavra grega para mensageiro aqui é ângelos, que é a mesmíssima palavra usada para anjo. Então, o ponto crucial é este. Paulo está descrevendo um ser, um emissário de Satanás, enviado com um propósito bem ativo, esbofetear, atacar ele. Certo, mas aí vem aquela interpretação super comum, né? A de que Deus permitiu isso tudo para que o Paulo não ficasse orgulhoso. Essa ideia toda vem da tradução de uma palavrinha-chave nesse versículo. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. A palavra em questão é hiperairomai. Em muitas Bíblias, ela aparece traduzida como para que eu não me ensoberbecesse, o que leva, claro, à conclusão de que o espinho era uma ferramenta para ensinar a humildade. Só que, e se a gente for ver como essa mesma palavra é usada em outros lugares? Na versão grega do Antigo Testamento, hiperairomai é usada para falar de sucesso, de exaltação positiva, como em sobrepujar ou ser enaltecido. Isso levanta uma boa suspeita de que talvez a tradução em 2 Coríntios não seja sobre orgulho e pecado. E isso muda tudo. Nos leva a um entendimento completamente novo. O objetivo do mensageiro de Satanás não era manter o Paulo humilde, mas sim parar o sucesso do ministério dele. A verdadeira batalha era contra o avanço da sua missão. Bom, mas é aquela história da doença que Paulo menciona em outra carta. Alguém pode estar se perguntando sobre isso. Essa é uma peça super importante do nosso quebra-cabeça. Vamos conectar os pontos. Lá em Gálatas, Paulo fala que pregou para eles pela primeira vez por causa de uma enfermidade ou fraqueza na carne. Muita gente usa isso como prova final de que o espinho era uma doença. Mas o que será que o contexto nos mostra? É só a gente dar um pulo no livro de Atos para ver o que aconteceu na primeira visita de Paulo à região da Galácia. E o que foi? Ele foi brutalmente apedrejado e largado lá, como morto. Essa fraqueza na carne que ele fala para os Gálatas não era uma doença misteriosa. Era o resultado direto da perseguição violenta que ele sofreu por pregar. O corpo dele estava literalmente quebrado. E tem mais. Quando o próprio Paulo vai listar as fraquezas dele, aquelas em que o poder de Deus se manifesta, o que ele menciona?
Insultos, dificuldades, perseguições, angústias. Percebe? São todas dificuldades externas. Não tem nenhuma menção a doenças ou enfermidades nessa lista. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Essa reinterpretação muda completamente o jeito como a gente enxerga o sofrimento de Paulo e, principalmente, a resposta de Deus para ele. Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus tirar aquele espinho, e a resposta de Deus não foi remover a oposição, foi dar poder para superá-la. A minha graça é suficiente para você. A graça de Deus o capacitaria no meio da batalha. E aqui está o pulo do gato. O espinho não era uma lição de caráter para ser suportada passivamente. Era um conflito para ser combatido ativamente. A fraqueza era o campo de batalha onde o poder de Deus se tornava perfeito, não contra um defeito interno, mas contra uma oposição externa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a dificuldade que vem da oposição não é algo para nos manter pequenos, mas sim uma arena para o poder divino se manifestar, como isso transforma o nosso jeito de encarar os desafios? A perspectiva muda de sobrevivência para um campo de fortalecimento.